Aí pessoal, aqui é o Ângelo da Aquário Sobrinho. Estamos de volta para a segunda parte do nosso texto sobre a distorção dos aquários. Hoje nós vamos falar do queridinho carvão ativado, o material absorvente mais utilizado no mundo todo e não podia ser diferente, um dos mais utilizados no aquarismo. Então, se você ainda não viu o nosso primeiro vídeo, nosso primeiro texto, tá aqui no YouTube, tá lá no nosso site, dá uma olhada que vai ajudar a entender algumas coisas que nós vamos falar aqui nesse nosso vídeo. Esse vídeo a gente vai começar um pouquinho diferente. Nós vamos começar com a questão prática e como ela vai demorar um pouquinho, nós vamos falando à medida que a gente vai esperando. Então, se você tem alguma dúvida de aquarismo, manda pra gente. Para montar esse texto aqui, a gente está respondendo uma pergunta de uma galera que mandou pra gente lá no Instagram, que eu abri uma caixa de perguntas. Então, vamos lá, ó. Isso aqui é um troço preto aqui, é um chamate que eu preparei. Ele, não, acho que não vai dar nem pra ver, ó, tá cheio de carvão ativado aqui no fundo, eu fiz ontem à noite. Pra a gente fazer aqui uma regeneração de carvão ativado ao vivão aqui. Eu peguei o chamate porque ele simula muito bem o conteúdo dos troncos de aquário, né, que deixava amarelo. Então ele tem muitos compostos fenólicos, ácidos orgânicos, então vai colorir muito. Essa aqui já está quase, deve estar na 10ª vez que eu regenero esse carvão aqui desse jeito, então é um método que eu gostei muito. Então vamos lá, primeira coisa, nós vamos lavar aqui, tirar meu caderno de cola. Vamos lavar esse carvão ativado. Tá preta, tá? Para ele não sujar a nossa distorção, ó. Tá verde, tá até verde a água do chamate. Porque o que eu quero mostrar aqui é que ele fique verde, limpinho, né? Nem sei se essa água aqui vai ser suficiente para lavar isso tudo aqui, ó, mas espero que seja. Eu estou usando aqui um carvão ativado de coco de babaçu, que a gente tinha no fornecedor. Gostava muito desse carvão ativado, é bastante durável, não fica fazendo muito pó quando mexe. E um dos problemas do carvão ativado é justamente a quantidade de pó que ele faz na hora de mexer. E é por isso que você não se regenera carvão ativado nem aqueles carvão de pedra. Eu vou falar isso também lá na frente, porque tem algumas questões relacionadas à regeneração. Então, para regeneração, basicamente se usa só esse granular aqui, que é o feito, como se pode dizer, integral do carvão ativado. O em pó você não tem como, é muito difícil, na hora que você bota na água você não consegue pegar ele de volta. Ó, já tá limpando, tá quase limpo. Mais uma lavada aqui, vai dar, tem água suficiente ali. Já sujei aqui a peneira toda também, mas não tem problema não. O que importa é o resultado final. Vou lavar mais um aí, para gastar essa água toda, porque vai ser interessante. Não quero ninguém falando depois que eu roubei no teste. Ó, já tá ficando bem limpa, ó. O reflexo fora tem um reflexo da mesa, não vai? É amarelo. Então vai parecer que é amarelo também, mas ela já tá bem limpa. Não tem problema, na hora que eu botar o regenerador aqui, vocês vão ver que a diferença é gritante. Mais uma lavada. E é muito interessante como esse método de regeneração aqui, ele é viável, pode fazer ele várias e várias vezes. Aqui eu já estou aqui na 10ª vez, já fiz com outras coisas sem ser chá, já fiz com anilina, já fiz com outros corantes, funciona muito bem. Com anilina fica azulzinho, molhei aqui. Devia ter pego um pano. Beleza. Ó, tá limpinha a água, ó. Eu não vou pegar o celular aqui não, depois vai ser difícil eu colocar, mas dá pra ver, ó, tá limpinho. Parece amarelo, mas é por causa do reflexo da camisa, da mesa. Mas
Tá tudo bem. Bora tirar isso aqui daqui. Mexer com água tem que mexer com pano, eu não trouxe, vai molhar meu caderninho, mas não tem problema. Isso aqui não precisa ficar aqui, o carvão aqui. Então, eu deixei isso aqui a noite toda para encher bem. Qual que é a ideia da regeneração aqui? Eu vou regenerar por um método de solvente, né? Eu vou pegar o que está aderido, né, dissolvido no carvão ativado, vou aumentar a solubilidade dele, né, com esse solvente, então ele não vai ficar grudado no carvão ativado. Então vamos lá, vou tirar a água aqui dessa vez para botar o nosso material regenerador. Escorrer aqui para não ficar água. Beleza, para quem já leu o texto primeiro, antes da gente de assistir o vídeo, já sabe o que é, então... Mas para quem está vendo pelo vídeo primeiro, ó, eu botei aqui no pote com tampa só para fazer suspense. E ficou amarelo já, ó. Já começou a ficar amarela. E vou deixar aí. Acho que eu botei muita. Ó, já tá ficando amarela. O material que estava dissolvido aqui já começou a se soltar. Assim, interessante é deixar muito tempo, assim, 24 horas, que aí solta bastante. Ó, já tá ficando amarelão, ó. Ó, tá amarelo de todos os ângulos, ó. Vou deixar aqui, pegar meu caderninho de cola e vamos continuar falando. Então, o que é o carvão ativado, né? O carvão ativado, por definição, assim, é qualquer material carbonáceo que passou por um processo de ativação para aumentar a sua superfície específica e adquirir sítios ativos, né, grupos funcionais para uma absorção seletiva. Tem vários carvões no mercado, de vários tipos. Então, do que é feito o carvão ativado? O carvão ativado pode ser feito de qualquer material que tenha carbono, qualquer um. Pode ser material vegetal, por exemplo, da casca de coco aqui, pode ser o bagaço de cana, madeira, casca de fruta tem bastante. Tudo quanto é rejeito de planta, você pode usar. Mineral, carvão mineral, petróleo, betume, essas coisas tudo. Animal, né, tem muito carvão de osso de boi, mas você pode usar também esterco, pena, escama, dá para fazer carvão. E material sintético, plástico, todo tipo de material poliéster, plástico, PVC, dá tudo para fazer carvão ativado. Carbonizou, ativou, virou carvão ativado. Tem um exemplo lá no artigo que o pessoal usa casca de mosca soldado, fala um carvão ativado interessante, não com porosidade boa, porque muito do carvão ativado, da porosidade dele, depende da matéria-prima. Por exemplo, o coco, a casca de coco, ela é porosa por natureza, ela tem muitos canais ali que passa seiva. Então, quando você carboniza, você já tem aqueles poros, você aumenta aqueles poros. No caso da mosca soldada, que não tem poro nenhum, é uma questão assim, a área superficial era muito baixinha. Então, a matéria-prima define muitas características, né, do carvão ativado. E como o carvão ativado é feito? Ele passa basicamente por dois processos de carbonização. Você vai concentrar naquela matéria-prima o carbono, né? Porque a única coisa que importa é o carbono. Então você tem que mandar oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, fósforo, cálcio, tudo mais para fora. Então você carboniza ele, pode carbonizar quimicamente, alta temperatura, que é o mais comum. Ou e depois a ativação, né? Aí na ativação a gente tem três tipos principais que podem ocorrer junto ou não, que é a ativação física, né, em atmosfera sem oxigênio, né, então eles usam gás carbônico, nitrogênio, vapor de água, usam alguns gases, e química, sais, bases, ácidos diversos. Então tem várias formas de você ativar. A maioria deles envolve altas temperaturas, né? Você ativa também quimicamente em altas temperaturas. Em aquário, em carvão ativado, não só carvão ativado, carvão comum, a gente tem um problema muito comum de contaminação por fósforo e nitrato nos carvões.
Isso acontece por vários motivos. O primeiro, básico de tudo, que todo carvão, é que, por exemplo, o nitrogênio e o fósforo, que ele não for removido durante a carbonização, ele vai ficar retido e na hora que você botar na água ele vai soltando lentamente, então vai aumentar a quantidade de fósforo e nitrato da água. A outra coisa é que quando é ativado com ácido nítrico, né, que tem nitrato, ácido fosfórico, que tem fosfato, se não lavar direito, que é geralmente o que não acontece, porque esse aumenta o custo de produção, aumenta o efluente, você tem esse resultado. Então, na hora que você põe no aquário, você acaba liberando esses contaminantes, tendo uma contaminação secundária, né? Isso é muito comum em materiais de baixa qualidade. Então, seja ativação física ou ativação química, todo carvão pode ter nitrato e fosfato junto. Então, o que você tem que fazer é lavar bem, é um bom fornecedor bom. Tem carvão de aquário que tem nitrato e fosfato, tem carvão de filtro de água que tem carvão de aquário que não tem carvão de filtro que não tem. Então, a qualidade dele não necessariamente se é para carvão, se é para aquário ou não é que vai definir isso. A gente tem um outro tipo de carvão também, que é o carvão impregnado. Ele é um carvão ativado que você coloca umas partículas nele de várias coisas, por exemplo, para que ele desempenhe funções que o carvão ativado não faz. Por exemplo, é muito comum você impregnar carvões ativados com prata, zinco e cobre para reduzir a microbiologia da água, diminuir o crescimento bacteriano. É muito usado em filtro de água potável, por exemplo. Ele filtra a água que vem da rede de abastecimento, a bactéria nesse carvão ela vai morrer ou ela fica num ambiente tão hostil que ela não vai se multiplicar. Então, qual que é o esquema? Você acaba tendo que... você usa esses carvões ativados para isso. O pessoal fala que não é interessante usar esse carvão para aquário, mas é o seguinte, esses carvões, eles não têm os seus compostos antibactericidas, antimicrobianos, solúveis em água, porque se for solúvel, ele perde sua função. Então esses materiais são retidos na estrutura do carvão. Durante o processo de ativação, durante o processo de carbonização acontece também. Então não tem muito problema desse tipo de carvão usado em aquário. Tipos de carvão ativado. A gente tem basicamente 4 tipos de carvão ativado, que é o carvão ativado granular, que é esse aqui, que é o grão da matéria-prima mesmo. É o mais utilizado em aquarismo, para tratamento de água, porque é o que melhor regenera, é um dos mais duráveis também. Temos também o carvão ativado em pó, esse é mais comum para quem tem cachorro, para questão de intoxicação alimentar. Eu tenho usado em pó também muito para planta, eu jogo nos vasos de planta, que faz um efeito muito interessante. Só que para usar para aquário em pó não dá, né? Ele vai sujar a água toda, então não é viável para a gente. A gente tem um carvão ativado peletizado, que são aqueles tubinhos, né? Eles são muito utilizados na filtragem de ar, porque eles têm a menor perda de carga. Esses aqui, ó, em granular, quando você vai juntando eles assim, quando você balança eles vão acomodando, eles vão fechando. Quem já usou em filtro de aquário sabe como é que é. Eles vão se acomodando, então eles criam muita resistência, né? Então, eles não são muito indicados para filtragem de ar, mas o peletizado, como ele é redondinho, então ele cria muito espaço vazio, o ar passa com mais facilidade, tem menos perda de carga. Então eles são usados mais para filtrar de ar. Porém, eles não são passivos de regeneração, por quê? No processo de fabricação de regeneração, você pega o carvão ativado em pó, mistura com uma cola, né, um aglomerante, extruda ele. Esse aglomerante, geralmente, ele não é inerte, assim, pode ser argila ou pode ser também um material orgânico. Então, quando você põe num material solvente, que é esse aqui, material oxidante, ou a alta temperatura, que é outra forma de regenerar carvão também, você acaba perdendo o aglomerante e vira pó. Então, eles não são muito passíveis de regeneração. E temos também um tipo de carvão ativado, que são os tecidos de carvão ativado, é uma coisa muito mais moderna, mais recente. Você tem um tecido que ele é feito de carvão ativado, então ele é usado muito em questões de tecnologia, de alta tecnologia e medicamentos, né? Tem um vídeo lá no texto do carvão ativado que mostra um tecido de carvão ativado para curativo.
Agora, voltando à parte de aquário, a gente falou um pouquinho do carvão ativado. O que é mais perguntado, é o que o carvão ativado remove da água? Esse ensaio aqui, esse teste aqui, tá ficando amarelinho, clarinho. Esse teste ele responde muito isso. A principal função do carvão ativado é remover matéria orgânica, principalmente que tem os anéis de carbono. Porque todo carvão ativado, carvão comum, é feito de estruturas de anéis de carbono. Na carbonização, os carbonos se juntando vão formando anéis de carbono. Esses anéis de carbono, eles fazem uma interação com outros anéis de carbono, que o pessoal chama de interações pi-pi, né? Pi da letra pi. Então, e fazem absorção por ali. Então, todo carvão ativado, independente do tipo de sítio ativo, né, do grupo funcional, vai absorver moléculas orgânicas. De acordo com o processo de carbonização, que produz sítios ativos, né, grupos funcionais, vão ter afinidade com cátions e com outros ânions. Então, a principal coisa que vai remover, independente do tipo de carvão ativado, do tipo de ativação, é matéria orgânica. Ponto. Principalmente corantes, açúcares. Agora, a gente tem que o processo de ativação, ele modifica as características de absorção. Então, na modificação do carvão, você pode fazer o carvão ativado absorver praticamente tudo que está dissolvido na água. Tudo, qualquer coisa. O que você pensar estar dissolvido na água, você vai absorver, nitrato, sulfato, amônia, nitrito, fosfato, cálcio, magnésio, todos os metais pesados, corantes, proteínas, medicamentos. Vamos ver o que mais aqui que é interesse de aquário. Tudo. Tem um vídeo lá no texto que eu deixei de o pessoal usando carvão ativado para recuperar ouro dissolvido nas plantas industriais. O carvão pega o ouro, você pega, joga o ouro no solvente, você concentra o ouro e você reage o ouro e tem um ouro metálico. Então, praticamente tudo que tem dissolvido, mas depende do processo de ativação. Então, é uma das coisas o carvão ativado é uma das coisas mais fantásticas que a gente pode ter para absorção na água. A gente tem uma dificuldade muito grande no mercado, isso até é uma coisa com o meu orientador do doutorado, ele mexe muito com a absorção, principalmente com a absorção, que você não tem materiais de qualidade, você não tem informações básicas e nem avançadas. Ele comprou um carvão ativado de uma empresa e ele não conseguiu informações básicas sobre as características do carvão ativado, porque quando eu vou falar no último capítulo de absorção, né, de parte avançada, o que eu pego? Dependendo do pH, por exemplo, você muda a capacidade de absorção das coisas. Então, por exemplo, o mesmo carvão ativado, esse mesmo carvão ativado que você botar no aquário de disco, com pH 6, e botar no aquário de ciclo de fundo, pH 8 e pouco, a capacidade de absorção, a seletividade vai ser completamente diferente. O mesmo carvão, mesmo que fora essa questão de pH e dureza, muda. Porque você muda o comportamento da molécula. Por exemplo, é muito visível isso na questão da amônia. A amônia, em pH ácido, ela tende a hidrolisar mais e virar na sua parte mais tóxica. E no pH mais alto, não, o contrário, é isso, a parte tóxica no pH ácido, e no pH básico ela se torna menos tóxica. Ou é o contrário, agora tem que ver. Me lembre aí, se você sabe qual que é essa relação de pH aí, deixa nos comentários aí, que vai ser muito interessante, porque realmente é uma coisa interessante para aquário. Então, geralmente o aquário joga ácida no pH, influencia essa ionização da amônia. Então, vamos lá. Então, isso influencia muito na capacidade de absorção. Eu vou deixar isso especificamente na parte de... Já está ficando mais amarelinho, não sei se vai dar para ver no vídeo direito. Depois, aqui, quando for terminar a gravação, eu for tirar o celular dali do apoio, eu mostro direitinho como é que ficou. Então, tem essas questões de pH, né? Aí, essas questões de pH que o meu professor estava querendo saber com o fabricante do carvão ativado e o cara não respondeu. Ele, até hoje. Isso já tem bastante tempo já, então... A gente tem essa dificuldade de achar
Porque, por exemplo, fabricar um carvão ativado de qualidade não é difícil de questão de processo, mas é trabalhoso. Você tem que controlar a temperatura de carbonização durante o processo, você tem que controlar a temperatura na ativação, você tem que lavar direito o material. Então não é tão simples. E um carvão comum, igual eu vou mostrar no texto, eu já falo disso, igual eu vou tentar falar um pouquinho aqui, um carvão comum já atende muito da necessidade. É um ponto que eu fiquei muito chateado tentando aqui, conversando com o meu orientador e tal, nessa parte do doutorado. Então, já que eu mencionei essa parte do carvão comum, o carvão comum no aquarismo, é muito comum o uso do carvão de churrasco mesmo, isso que você compra no saco. No aquarismo, por exemplo, a gente já teve lago que a gente fez, que a gente usou uma mídia biológica, mídia química, carvão de churrasco. O que fez? Limpou o carvão ativado para o carvão comum. A diferença é só que o carvão ativado tem mais áreas superficiais e mais sítios ativos, mas o carvão comum também tem. É por isso que quando a gente põe na geladeira o carvão comum, não deixa dar cheiro, porque ele vai dissolver as moléculas orgânicas, que são geralmente as moléculas de odor, né? São todas, a maioria são moléculas orgânicas. Então, funciona igual. A questão é que você usa mais espaço. Você tem uma necessidade de tamanho maior, mas atende igual. Também o carvão comum, principalmente se ele não for lavado, como carbonização é geralmente a temperatura menor, ele tem mais cinzas, e cinzas, por exemplo, óxido de magnésio, de cálcio, de sódio, que são alcalinizantes, né? Então, geralmente o carvão ativado ele alcaliniza a água por essas cinzas. O carvão ativado também, se ele não for lavado, ele vai alcalinizar a água. Então, como a gente deve usar o carvão ativado no aquarismo? A gente já falou um pouquinho dele. Não é obrigatório usar carvão ativado no aquarismo, embora você consegue ter excelente qualidade de água. A maioria dos nossos aquários não tinham carvão ativado, qualidade de água transparente, excelente, porque a filtragem biológica, se for corretamente dimensionada, ela faz a filtragem química, por exemplo, principalmente moléculas orgânicas, que é o foco do carvão ativado no aquarismo. Bactéria remove tanino, bactéria remove açúcar. Então, se você tiver um filtro biológico adequado para o seu aquário, muito do carvão ativado, da necessidade de carvão ativado, você não tem. Porém, alguns casos são muito interessantes. Por exemplo, quando você tem um tronco que você não tratou direito, água amarela, isso aqui, carvão ativado, vai resolver na hora. Eu não sei se eu acabei de ver aqui, vou tentar chegar aqui, não sei se vai dar pra ver, na parte de baixo, próxima do carvão, tá mais amarelo, ó que legal. Tá mais amarelo. Isso é o quê? Porque a difusão tá indo, né? O solvente tá tirando daqui e indo pra cá. Aí ele tá subindo devagarzinho. Se você mexer, eu não aconselho fazer muito isso aqui não, questão de acidente e tal, vocês vão ver o que é isso aqui depois. Você aumenta essa velocidade, né? Mas não, se deixar parado, já tá com o caramelo. Foi escurecendo ao longo do vídeo, que era a intenção. Tô com 20 minutos de vídeo, então já tem uns 15 minutos, quase 20 minutos que eu já botei o solvente aqui, como é que tá amarelão. É regeneração do carvão. Isso aqui estava dissolvido nele, e quando voltar para o aquário vai dissolver mais e o ciclo se repete. Então vamos lá. Então, água amarela de tronco o principal. Água amarela de alimentação também, tem alguns aquários que ficam com água amarela devido a filtragem biológica insuficiente, filtro biológico inadequado. Filtro biológico, se você estiver precisando, filtro biológico do aquário sobrinho. A gente entende do que faz, a gente sabe o que faz, a gente está há muitos anos aí trabalhando honestamente. Então, se você tiver problemas de filtragem, procura a gente, ou busca nossos equipamentos, uma consultoria. Então, entre em contato com a gente que a gente vai te ajudar a resolver. Outro caso de maior vantagem de carvão ativado é a alimentação caseira. Com o passar do tempo, eu fiquei muito fã de alimentação caseira, seja ela, por exemplo, uma alimentação natural, um alimento vivo, né, ou patê. Depois que eu arrumei meus cachorros, eu fiquei muito estudando nutrição. E nutrição de peixe e cachorro é praticamente a mesma coisa, assim. Então, a gente começa a estudar ração, a gente vê que ração é para ser prática. A ração é o melhor que você tem na praticidade. Porém, a gente olha estudos científicos de questão de saúde, de reprodução de peixe, alimentação natural, alimentação viva. O problema é, a ração ela é prática e ela é feita para não sujar a água. A alimentação natural não tem disso não, meu amigo.
quem deu patê para peixe aí sabe que a água fica nojenta. Então, o carvão ativado ele vai ajudar nisso, porque ele vai dissolver essas moléculas orgânicas, principalmente açúcares, e vai aliviar a água, né? Então, vai aliviar as bactérias nitrificantes, porque tem aquela competição básica entre bactérias heterotróficas, não nitrificantes, né? Que alimenta de açúcar, e as bactérias nitrificantes. Então, as bactérias heterotróficas multiplicam muito mais rápido. Então, elas acabam sobrepondo a colônia de bactéria nitrificante, né? E vai roubando os nutrientes dela, principalmente o oxigênio. Então, se reduz a nutriente. Se você aumentar a matéria orgânica do seu aquário, você reduz a capacidade de nitrificação, é fato. Então, o carvão ajuda isso, porque ele vai reter açúcar ali, então nas bactérias nitrificantes você vai reduzir essa competição com bactérias heterotróficas, então ajuda muito, ajuda a reduzir cor, reduzir excesso, e como eu vou falar, filtragem biológica, isso aqui faz muito bem. Aquários populosos é outro caso que vale muito usar carvão ativado, por causa da questão da matéria orgânica. Nos aquários muito populosos, os peixes, eles, no seu metabolismo, na urina, nas fezes, eles liberam certos compostos orgânicos que servem como comunicação com outros peixes. Por exemplo, se tiver excesso de gás carbônico na água, o peixe vai interpretar isso e vai ver que é uma situação ruim, então vai disparar os gatilhos de estresse. Esse gás carbônico pode vir de oxigenação insuficiente, do aquário, baixa troca gasosa, ou de superpopulação. Mesmo com oxigênio, alta circulação, alta oxigenação, se você tiver superpopulação, você vai ter alta produção de dióxido de carbono, e o peixe sabe disso. E além do gás carbônico, tem outras moléculas orgânicas, proteínas orgânicas. Então, essas moléculas, elas desencadeiam o estado de estresse, que diminui o crescimento, diminui o apetite, induz doença. Então, o estresse é foda. A gente tem um texto de estresse nos aquários, vale muito a pena ler. Então, o carvão ativado vai segurar essas moléculas no filtro e vai diminuir o estresse do peixe causado pelas bactérias que comunicam informação. E o último ponto muito interessante também é a redução de algas. A gente tem estudado muito isso de alga ao longo desses anos todos. Por exemplo, matéria orgânica fortemente relacionada com o crescimento de algas. Porque, por exemplo, a matéria orgânica está dissolvida, mas ela pode estar também ela vai se precipitando no aquário, a autoconcentração se precipitando. A decomposição, você aumenta gás carbônico e diminui oxigênio. Ambiente favorável para a alga. Então, removendo essa matéria orgânica da água, aumentando a oxigenação, diminuindo o gás carbônico, ou aumentando ou controlando o gás carbônico, né? Você tem menor incidência de desalga. Além disso, o carvão ativado ele filtra moléculas orgânicas e esporos de alga, então moléculas comunicativas, moléculas químicas que as algas produzem para afetar as plantas. Então, a alga, o carvão ativado também tem uma boa relação com prevenção de alga. Olha como é que tá ficando caramelo, ó. Por isso que eu peguei do começo, tá amarelinha. Muito legal isso. Então, são as situações de quando usar, mas não tem problema nenhum, sempre que usar é bom. Quanto usar de carvão? A pergunta todo mundo faz, assim, tem receitas milagrosas, assim, milaborantes que o pessoal faz, algo assim. Você precisa usar a quantidade que você vai ter um resultado satisfatório. A gente fala aqui, igual a gente fala assim, a média de 1 grama por litro de aquário, porque é uma relação que vai dar um tempo longo, assim, para saturar e vai atender o sistema. O mais importante é como você vai usar esse carvão ativado. Então, de quantidade, você precisa usar a quantidade mínima para te dar resultado. Como as pessoas têm dificuldade de dimensionar a filtragem, é o seguinte, 1 grama, 2 gramas. Se você usar 5 gramas, por exemplo, aquário de 100 litros, você usar meio quilo de carvão ativado, sacão, não tem problema nenhum. Não vai prejudicar a qualidade da água, na verdade vai dar excelente qualidade da água, porque igual a gente mostra lá no texto, tem um videozinho nosso do reator de gás carbônico, filtro de carvão ativado. O importante
por exemplo, pensa que isso aqui é um filtro. É a água passar em todo o carvão ativado, ter um espaçozinho para ela passar. Se você tem um SAMP grande, aí você põe um saquinho de carvão ativado num cantinho assim que a água passa mais fora do que dentro, não tem tanta eficiência, não vai te dar resultado. Então, não vai adiantar em uma coisa e não ter nada. Então, você tem que encher uma camadinha do filtro. O quanto dá isso? É o tanto que encher a camadinha do filtro para a água passar forçada nesse carvão, sempre passar. Eu falei como usar o carvão ativado no sistema de filtragem com circulação forçada, que é o mais importante, a água passando de cima para baixo, de baixo para cima. O importante é a água passar toda, não ter vazio pelo carvão ativado. Aí vai filtrar bem. Pelo vídeo aqui eu tô vendo, esse amarelinho tá muito bonito, gente. Economizar dinheiro é isso. Engraçado, eu vendo carvão ativado, nós vendemos carvão ativado, sempre vendemos. Aprendi isso aqui agora no doutorado. A aula começou agora dia 14, aprendi rapidinho. Não é uma novidade, não é uma descoberta científica, já está aí há trocentos mil anos. Só que as pessoas não falam porque o lojista fala que não dá, porque é complexo e tal. Mas talvez a maioria dos lojistas não entende nada de aquarismo. E só entende de comércio. Por exemplo, eu sempre falo, o melhor lojista de aquário que eu conheço, ele entende muito pouco de aquarismo, ele entende muito de comércio. Então, comerciante de aquário, entender de aquarismo são coisas diferentes, não precisa se misturar para se dar muito bem. Por exemplo, eu conheço muitos caras bons de aquarismo, são péssimos lojistas, aqui. Então, é isso. É a forma de economizar. E o fabricante não quer que você saiba disso, porque ele quer vender, ele quer dinheiro. Isso aqui você pode generar 10, 15, 20 vezes, até dá. Você vai vendo até o tanto for satisfatório para você e joga fora. Joga fora não, joga nas plantinhas, lava direitinho, joga nas plantinhas, que o resultado é muito bom. Então, falar agora aqui de carvão, falei de mídia e tal, o carvão ativado com mídia biológica. Gente, a gente sempre fala essa treta com mídia biológica porque o mercado criou um monte de mídia cara que não tem um resultado. Carvão ativado é uma das melhores mídias biológicas que tem no mercado, justamente por causa da distorção dele. E no texto a gente fala, né, dou aquele exemplo lá da piscicultura, né, que remove os nutrientes lá fala a quantidade direitinho, não vou botar aqui porque editar o vídeo vai dar muito trabalho, eu sem tempo, doutorado, pau quebrando. E o que acontece? É muito usado como mídia biológica, inclusive tratamento de água. O carvão ativado está aqui, vai absorver molécula orgânica, moléculas de nitrogênio, proteína. A bactéria vai entrar aqui na superfície dela, vai colonizar e vai biorregenerar o carvão, que ela vai pegar o carvão absorveu, vai usar no seu metabolismo e o carvão vai dissolver e o ciclo continua. Então, é uma excelente mídia biológica usada há muito, muito tempo. E tem uma área superficial boa, tem uma adesão muito boa de bactérias, de colônias de bactéria, devido à sua afinidade com a água, tem uma superfície irregular. E lá no texto, né, desse assunto do carvão ativado que eu falo, mostra uma coisa muito interessante, por exemplo, que as bactérias são colonizadas a parte de fora, porque as bactérias são muito maiores do que os microporos. Então ela só vai regenerar aquilo que ela tiver acesso. Então, tem um exemplo muito massa de umas moléculas presas que a bactéria tentando, ela não consegue chegar. Achei isso muito legal o texto, falando lá no texto. Então, é uma excelente mídia biológica. Se você tiver um filtro só com carvão ativado, você vai fazer filtragem química, filtragem física e filtragem biológica muito bem. Só ver essas questões de entupimento e tal, montar um sistema direitinho que funciona muito, muito bem. A biorregeneração vai acontecer. É um dos motivos que a gente consegue usar carvão ativado no longo prazo, porque é igual aquário é mais matéria orgânica. Matéria orgânica, ela vai se oxidando lentamente na presença de oxigênio. Então, o aquário é sempre oxigenado, ele melhora na regeneração automática do carvão ativado. As bactérias vão estar sempre ali removendo uma quantidadezinha. Então, o carvão ativado no aquário ele sempre vai ter uma quantidadezinha por causa das bactérias. Então, você tira, dá uma lavada no carvão, igual você lava mídia biológica. É uma mídia biológica que faz a distorção. Igual os zeólitos, igual a nossa zeomídia. Zeomídia, excelente, remoção de amônio, filtragem biológica, biorregeneração. Procura a gente.
nosso site tem um link lá para comprar, é extremamente barato, melhor mídia do mercado. Fiz o meu mestrado para aquarismo, modifico ela, mídia sem igual, todo mundo que usou aprovou. Agora polêmica, a gente gosta de polêmica, né? Senão não tem graça. Carvão ativado no aquário plantado, essa também foi uma das coisas que pediram lá no nosso Instagram. Porque tem uma ideia muito legal do carvão ativado, que ele remove nutrientes para a planta. E eu vou falar logo, remove. Mas é importante o quanto que ele remove. Primeiro a gente precisa estabelecer o que são nutrientes para as plantas. Então, a gente pode dividir os nutrientes em micronutrientes e macronutrientes, né? Por exemplo, macronutrientes que as plantas precisam em maior quantidade: nitrogênio, fósforo, potássio, CO2, oxigênio, hidrogênio da água. São esses. E micronutrientes são aqueles elementos traços que funcionam algumas funções metabólicas: ferro, cromo, zinco, molibdênio, cobre. Então, macronutrientes em maior quantidade, micronutrientes em menor quantidade. Então, como que a planta absorve esses nutrientes? Plantas de aquário, pelas raízes e pelas folhas. As plantas de aquário, elas têm principalmente capacidade de mover das raízes. É preciso estabelecer também aquela diferença, assim, tem plantas que estão no substrato, porque a substrato elas vão tirar do substrato, e tem algumas plantas que o pessoal amarra em tronco, então são raízes aéreas. Aéreas foi forçado agora, mas são raízes que não estão no substrato. Então elas vão retirar da água e do substrato. Mas o substrato, elas são mais desenvolvidas para tirar mais do substrato do que da água, mas as plantas conseguem viver tirando água, nutrientes só da água pelas folhas e pelas raízes. Então, do que der, a planta tira. Não tem tempo ruim. E tem uma imagem lá muito engraçada de um artigo. Eu vou fazer um artigo só sobre nutrição de planta. Eu vou montar uns aquários plantados aqui em casa. Estou começando a montar a estrutura aqui. Em breve, até o final do ano, a gente vai estar com uns aquários de demonstração para fazer teste, para fazer laboratório, para mostrar isso aqui, para mostrar essas coisas aqui, para testar um monte de coisa aí. Então, devagarzinho a gente vai montando. Então, para a gente montar rápido, dá uma moral para a gente, compra nossos produtos, Geomídia, BPNS, nossos filtros. Então, ela absorve os nutrientes. Elas vão absorver os que estão dissolvidos na água, porque tem nutrientes que elas podem absorver, mas são uma forma não dissolvida. Por exemplo, fosfato de ferro, fosfato de cálcio, é insolúvel, a planta não absorve. Mas as bactérias que tem no substrato, nas raízes da planta, elas solubilizam isso. Então ela vai solubilizar esses nutrientes para as plantas. Sabe quem solubiliza bem? Nossas bactérias púrpuras não sulfurosas, são sensacionais, elas solubilizam essas matérias inorgânicas, principalmente as de fosfato, biodisponibilizam para a planta junto com outros hormônios. Tem usado aqui para as bactérias púrpuras para planta de casa. Pô, meu pé de tomate, no potinho, 2 pés de tomate no potinho de sorvete, estão sendo regados só com bactérias púrpuras, tá? Muito legal, muito legal. Então, procura a gente, bactérias púrpuras, melhorar a qualidade da água, melhorar a saúde das plantas, a saúde dos peixes, nossas bactérias púrpuras. Então é isso, as plantas absorvem pela raiz, pelas folhas da água do substrato. Então, quais nutrientes o carvão ativado remove? Lá no texto mostra a tabela, não vou falar aqui senão fica chato, que o pessoal lá da Nigéria pegou um site de agricultura e fez o efeito do carvão ativado na filtragem. Foi assim, eu procurei vários, mas aquele foi o único que eu achei que mostra alguns parâmetros que não tem a ver, que não são necessariamente tóxicos, ruins. Então, alcalinidade, acidez, cálcio, magnésio, é muito difícil de achar. Você vai procurar artigo, ou é veneno, ou é coisa tóxica, ou é corante, muito poucos outros parâmetros não tóxicos. E aí esse tem, então esse é muito interessante por isso. Então, o que o carvão removeu? Tudo. Cálcio, magnésio, acidez, alcalinidade, cloro, né? Não o cloreto, né? Que é o Cl-, que não é tóxico, não é oxidante. Vamos ver o que eu lembro de cabeça aqui. E os metais pesados. Os metais pesados têm uma afinidade muito grande com o metal pesado. O carvão ativado ele remove muito melhor matéria orgânica e metais pesados do que qualquer outra coisa. Aí você pensa, pronto, não pode usar carvão no aquário marinho porque ele remove tudo.
Agora a gente entra num outro ponto interessante. Quanto de carvão de nutrientes o carvão ativado remove? O carvão ativado ele remove sim, mas ele não remove o suficiente para deixar as plantas passarem necessidade. Os aquários, eles são ambientes muito mais ricos em nutrientes que os ambientes naturais. Eles são ambientes eutróficos. Então, eles têm muito mais nitrogênio. Por exemplo, quando eu pego a CONAMA, é o órgão de conservação das águas, meio ambiente, e ele tem as parâmetros de qualidade de água. Então tem a classe 1, que é a classe assim, é a que tem os melhores parâmetros lá, que tem os limites mais rígidos. Nitrato 10 ppm. Eu nunca mantive um aquário que nitrato foi menor que 50 ppm. É muito, muito difícil, porque na nitrificação, aquário marinho já, mas aquário de água doce, muito difícil de nitrificação você conseguir um valor menor que isso de nitrato, até porque ele não faz muita importância. Então ele não se... A maioria dos aquários não se enquadram na classe 1 de água, porque eles têm muito mais nutrientes. Por exemplo, fósforo tem muito mais. Você pega lá, eu ponho exemplo de... Eu achei de águas naturais, eu procurei de um monte. Eu queria procurar de Bonito, no Mato Grosso, tem aquelas piscinas natural, não achei. Se alguém tiver, me manda que eu edito o texto lá e coloco também para colocar ou faço outro texto. Porque quando eu fizer os conteúdos de plantas aquáticas e aquário plantado, eu vou procurar mais, porque eu vou ter mais tempo e... Claro, mas não achei. Mas o que tem lá? Eu peguei da hidrelétrica de Belo Monte, que eles têm que fazer monitoramento da água, dos parâmetros físicos, químicos, dos ecossistemas. Achei os parâmetros da água. E olha que lá no Rio Xingu tem peixe pra caramba, tem planta pra caramba, tem planta de aquário, igual eu coloco lá, eu botei o arquivo lá no texto pra quem quiser ver. Tem as espécies de planta lá, copa, niféia, equinodoros. A quantidade de nutrientes nas águas naturais são muito menores do que as águas, muito pouco, as plantas vão muito bem. As plantas, elas não precisam de tanto nutriente assim, nessa concentração atual, porque na natureza ela passou por um processo de adaptação que os nutrientes sempre foram escassos. E o aquarista, geralmente aquário é uma coisa que a gente precisa, não aquário, tudo, na engenharia tudo é isso, o que limita o andamento do processo são os fatores limitantes. Até tem um texto do fatores limitantes da filtragem biológica, que ele conta lá, porque área superficial não é fator limitante, você não precisa de muita. Tem outros fatores limitantes lá, por exemplo, um deles é o molibdênio, um micronutriente que ele faz parte da enzima que a matéria nitrificante usa para converter amônio em nitrito e nitrato. É um fator limitante. Se não tiver molibdênio acessível para as bactérias, geralmente tem por causa da ração e tal, mas se não tiver um fator limitante, pode ter superfície que for que não vai ter nitrificação. Então, para aquário plantado, para desenvolvimento de planta aquário, qual que é o fator limitante? Luz. Luz é sempre fator limitante, por quê? Porque é caro. Uma lâmpada hoje é cara, ainda mais com LED. LED é caro e a maioria é ruim, então é caro, manter é caro porque usa potência alta, gás carbônico, o sistema de gás carbônico preciso é caro, a difusão de gás carbônico no aquário é complexo, você tem uma concentração boa para a planta no aquário, mas você não consegue fazer que a planta absorva isso porque tem vários fatores, por exemplo, a difusão da planta na folha para ela absorver aquilo depende, por exemplo, de circulação. Se a circulação de água for muito baixa, você tem uma maior resistência de troca de nutrientes entre as folhas. E o que mais tem no aquário plantado é baixa circulação. No aquário em geral é baixa circulação. Então você vai criando um lodo ali, você cria uma quantidade de bactérias que reduzem a quantidade de gás carbônico. Você precisa ter uma concentração de gás carbônico muito grande para que chegue um pouco na planta. E filtragem ruim. Por exemplo, se você tem luz adequada, mas você tem filtragem ruim, dá algo. O cara não quer botar um V, não tem dinheiro para botar um V, não tem dinheiro para botar um Oximax. O Oximax ajuda muito na filtragem. Principalmente que ele atua na eliminação de alga fora do filtro, né? Ele aumenta a taxa de oxigenação, aumenta os agentes oxidantes suaves, né? Então é um ozônio mais fraquinho ali, mas que faz um efeito muito bom. Então o cara taca a luz da alga, então ele diminui a luz, a planta não cresce. E tudo isso o pessoal fica falando que é questão a culpa é do carvão ativado, tadinho do carvão ativado, tem nada a ver com isso. Então, se você não tiver as condições ideais para as plantas, principal de planta,
luz, nitrogênio, fósforo, que todo aquário vai ter mais do que as plantas precisam. Alguns aquários plantados aqui muito plantados com um pouquinho de peixinho pequeno, aí você precisa formar mais um substrato, nada que substrato fértil não resolva. Fora aquelas plantas que ficam fora do substrato, que são amarra em tronco e tal, aí precisa de uma fertilização líquida, né, na água, mas nada supera um substrato. E uma coisa muito interessante de substrato de planta, olha como é que tá amarelão aqui agora, ó, vocês estão vendo aí, eu não botei nada, tá aí na frente de vocês, só foi amarelando. Imagina daqui 24 horas. Mesmo substrato não inerte, por exemplo, areia de quartzo, basalto, ele vai juntando matéria orgânica ali, vai caindo no cocô do peixe, as bactérias vão se desenvolver, ele vai funcionar uma série de vai ser uma fertilização para as plantas ali. Então também a gente está estudando essa parte aí de nutrição de plantas, a gente está tentando fazer um substrato que seja bonito e eficiente. E tem muita facilidade de fazer eficiente, bonito já é outra história, então estamos trabalhando nisso. Então é isso. Para resumir, você pode usar carvão ativado no aquário plantado, ele não vai ser a causa das plantas ficarem ruins. Principalmente assim, em questão de micronutrientes, no tentar tentar assim, de elementos tóxicos. Por exemplo, você olha o ferro lá, o carvão ativado, acho que hidróxido de potássio, ele removeu 70% do ferro. O que restou do ferro é mais que suficiente para as plantas crescerem. Mais do que suficiente, tem substrato fértil. Então, e tem uma coisa muito interessante da absorção que eu vou falar também no último capítulo, né, que é avançado. A capacidade de absorção dos materiais absorventes, a não ser que tenha uma afinidade muito alta, ela diminui. Por exemplo, você pegar essa quantidade aqui de carvão e botar uma solução contendo 10 ppm de ferro, vai absorver X. Se tiver só 1 ppm de ferro, ela não vai absorver o X, ela vai absorver muito menos X, porque à medida que você diminui a concentração, você diminui a quantidade de ferro que chega nos sítios ativos, diminui a pressão ali. Então, não vai, o carvão ativado não é o que vai causar a deficiência nas plantas, não é. Então você pode usar, vai ajudar muito mais do que atrapalhar. Vamos lá, terminando aqui, já até virei meu caderninho de cola aqui. Carvão ativado e aquário marinho. Falei de aquário de água doce, falar de aquário marinho, mesma coisa de aquário de água doce. Não vai ser prejudicial. E no aquário de marinho, a gente nunca usou, porque não sei se sabe por quê. O skimmer, ele retira matéria orgânica melhor que o carvão ativado, porque ele não satura, né? Então tá lá constante. As moléculas orgânicas, elas têm muitas cargas positivas e negativas, né? Então são cargas muito polares. Então ela gruda na bolha ali, vai para fora. Mesmo para toxina, então eu botei lá no texto um artigo que eu achei, usaram carvão ativado para tirar a palitoxina da água. Direto e reto aparece alguém que se machuca com palitoxina e tal. Assim, o pessoal exagera, porque se não exagerar não dá clique, não dá compartilhamento. Assim, seja aquário marinho com zoantes a vida toda, trabalhando com exportação de rocha, e o pai trabalhava cheio de zoantes nas rochas, ia tirar, machucava, só dava um inchadinho. Assim, o pessoal exagera, tem gente que tem sensibilidade, mas na prática não é assim. Então, o skimmer tira essa matéria orgânica toda, da mesma forma que o carvão ativado. E o carvão ativado, nesse estudo, ele tirou bastante, tirou 99 uns quebrados de palitoxina, por causa da afinidade que o carvão ativado tem com matéria orgânica. E a palitoxina é uma molécula muito grande, aí que tem afinidade, ela entra no poro e ou ele dissolve e fica presa lá. Então ela é uma molécula com hidrofobia, né? É uma molécula hidrofóbica, então assim, ela tem baixa solubilidade na água. Então quando ela chega em alguém que tem a força para segurar ela fica lá. Então, tirou 99, mesmo com salinidade lá na casa do chapéu, 400 ppm de cálcio. Olha que sem graça, nesse estudo ele não faz análise também desses parâmetros do aquário, mas removeu 99 de palitoxina, então não há interferência. Esses sais têm muita baixa afinidade também com carvão ativado. Começando a terminar, né? Falar da qualidade do carvão ativado. Quando eu comecei a fazer esse texto, eu tinha uma ideia muito, muito diferente de carvão ativado. Esse carvão ativado que eu tinha com o bom, fiz uns testes neles, ele não é tão bom como eu imaginava, porque a gente vai aprendendo e vai
subindo de nível, né? Então, a gente tem uma carência muito grande de qualidade no mercado. Eu estou seriamente pensando em montar o sistema de carvão ativado, porque a qualidade é muito, muito baixa. Nesse trabalho que eu vou tirar da piscicultura que fizeram, eles pegaram o carvão ativado, eles fizeram o carvão ativado, eles pegaram um bambu do mesmo lugar, do mesmo bambuzal, fizeram um carvão comum, um carvão ativado com ácido e um carvão ativado com uma base, né, ácido nítrico e hidróxido de potássio. O carvão comum teve uma excelente taxa de absorção das coisas comuns de aquário, cálcio, magnésio, acidez, alcalinidade, que os outros. Ele só perdeu nos metais pesados, nos metais tóxicos, né? Então, a grande chance da gente ter usado carvão comum, sem se ativar e ter bons resultados no aquário, só que ter pagado como se fosse carvão ativado é muito alta. Então, a gente tem a carência muito grande de materiais de qualidade. Eu já falei da questão da contaminação de nitrato e potássio e fosfato. Então, eu estou bem chateado com a qualidade, ainda mais que a gente vai aprendendo questão de área superficial, questão de índice de capacidade de absorção. Então, fiquei muito chateado com a qualidade mundial, gente, né? Nacional só não. Então, o último tópico nosso aqui, vamos falar disso aqui, ó, regeneração. A regeneração, ela vai ajudar você, aquarista, a economizar dinheiro, muito dinheiro. Por quê? Essa aqui eu já regenerei 10 vezes já, depois eu com o tempo fui perdendo a conta. Eu ia ter que usar 10 vezes, 10 novos carvões ativados. Não uso. Agora eu vou lá e regenero. Por quê? Os materiais dissolventes, igual esse daqui a base, eles podem, se você for lá que faz a absorção física, não faz a absorção química, você vai lá e consegue regenerar. Eles são feitos para isso. Todos, senão você tem um custo muito alto. Então, no caso de carvão ativado, você geralmente faz uma processo de regeneração dele, altas temperaturas, baixas pressões. Na alta temperatura você aumenta a estabilidade, a energia da molécula, então ela tende a vencer a força de atração. Na baixa pressão você reduz as forças entre as moléculas, a força natural da molécula tende a ser maior e tende a vencer essa ligação, essas forças intermoleculares. Aqui, que a gente está usando aqui, a gente pode usar oxidação, que é o processo, por exemplo, da purigem. Você põe um oxidante, água sanitária, água oxigenada, ela vai oxidar a matéria orgânica que está ali e vai abrir espaço, por exemplo. Romper uma molécula orgânica, ela perdeu essa carga, ela solta, ela não é mais atraída e vai embora. Ou solvente, que é esse caso aqui. Você vai usar um solvente, que é um produto que a matéria que está dissolvida vai ter maior solubilidade do que... Então a força entre o meio vai ser maior que a força de atração, então ela sai. É o caso desse aqui. No caso de oxidação, do carvão ativado eu não gosto muito porque o carbono ele tem uma afinidade muito forte com oxigênio. Então, quando você tem um oxigênio ativo, que é muito maior que o oxigênio atmosférico, você pode acabar perdendo sítios ativos, tendo sítios ativos destruídos. Ele vai reagir com o carbono, virar monóxido de carbono, dióxido de carbono e vai perder o sítio ativo. Então, além disso, você pode oxidar matérias orgânicas lá, sais, por exemplo, ferro, um íon de ferro. Você jogou na água sanitária, na água oxigenada, no peróxido de hidrogênio, vai virar hidróxido de ferro. Muito baixa solubilidade. Aí fica ali, pode entupir os poros. Então, não é muito interessante para carvão ativado ou oxidante. Dá para usar? Dá. Vou fazer? Não. Então, porque você perde, por exemplo, a literatura aponta assim que com solvente, né, regeneração com solvente de carvão ativado, principalmente solvente, você pode usar entre 20 e 50 vezes. 20 e 50 vezes, gente. É carvão para a vida toda, você usar o mesmo carvão a vida toda. Se você não quebra, ele dá para usar por muito tempo. Imagina, você regenerar o carvão a cada 3 meses. Se você regenerar 4 por ano, seja 20 vezes são 5 anos, gente, sem comprar carvão ativado. E vocês vão ver que isso aqui é barato, esse agente solvente aqui é barato. Então lá, sem mais delongas, quem leu o texto já sabe o que é. Quem não leu vai descobrir. Isso aqui, gente, que eu estou usando solvente para corantes, para matéria orgânica, é álcool. Álcool de mercado. Botei ali só para
fazer suspense. Isso aqui é álcool. O álcool, os corantes, todos os corantes, os compostos fenólicos, né? Os polifenólicos, que são principalmente o da madeira, o da matéria orgânica, eles são muito mais solúveis em álcool do que em água. Então eles são hidrofílicos, aquilo que eu falei. Então quando ele é hidrofílico, ele tem maior... Por isso que o carvão absorve matéria orgânica muito rápido. A maioria é hidrofílica, óleo. O carvão ativado absorve óleo com força. Aí tem uma forcinha lá, é muito menor que a força da água. Por exemplo, uma coisa... cloreto, sódio. Sódio tem uma excelente afinidade, o cloreto de sódio tem excelente afinidade com a água. Então o carvão tem... para dissolver o sódio, você tem que fazer uma força muito grande. A gente fala isso na parte de resinas que fazem deionização, né? No nosso texto só sobre elas. Tem que fazer uma força muito grande. Então não vai ser fácil absorver. Mas aquilo que tem baixa força com a água é muito mais fácil. Então aqui, ó, álcool no mercado. R$6 a garrafa de 1 litro. Botou. Tampada que tá aberto, que eu tô mostrando pra vocês. Você põe no pote igual esses aqui, ó, de azeitona, põe um carvão ativado, põe um álcool, tampa, deixa aí de um dia pro outro, lavou, tirou, passou na água, enxagou, deixou ele molinho um pouquinho na água aí, tá regenerado. Tirou, saturou lá, você acha que não tá mais atendendo, mesmo processo. Simples, prático, barato, até pra você usar o mesmo álcool, porque a taxa de solubilidade é muito alta. Então, se tiver pouquinho assim, o que esse método de regeneração não remove? Por exemplo, metais pesados ele não remove, nem é bom remover, né? Até interessante. Açúcares têm baixa solubilidade em álcool, geralmente, então não tende a remover. Açúcar é um negócio muito difícil de remover de carvão ativado, mas remove, você põe ali. O que você pode fazer também, tirou aqui, botou na água fervendo, pronto. Você, na água fervendo, o que você faz na água quente? Você aumenta a solubilidade do açúcar na água, então o calor faz com que ele saia. Então dá pra ir, mas é mais trabalhoso, não vejo necessidade disso não. Então, mas você pode completar, tirou do álcool, lavou, botou na água fervendo meia horinha, deixa lá no baixinho, regenerou. Então, gente, eu acho que falei demais, deu 1 hora de vídeo aqui. Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, manda pra gente, escreve pra gente, rede social, e-mail, site, liga pra gente. Faltou alguma dúvida, manda pra gente. Críticas e sugestões é muito importante, a gente tá trabalhando aqui nessa nova forma, a gente não é muito de fazer vídeo, até por questões de tempo. Então, manda pra gente, mas eu vou tentar fazer nesse esquema, faz o texto, comenta o texto no vídeo, que é o que eu fiz nesses 2 textos. E que nós queremos mesmo é fazer o nosso laboratório para fazer o texto, gravar o vídeo e mostrar. Fazer teste mostrando, igual a gente tá mostrando o carvão ativado aqui. Olha como é que tá amarelinho, gente, ó. Tava branquinha a água, ó. Solvente. Simples, barato, vai economizar dinheiro. Então, valoriza quem ajuda o Alcali. Se for comprar um filtro, compra com a gente, melhor custo-benefício. Precisando de mídia, nossa mídia tá aí. Precisando de bactéria, nossas BPNS estão aí, gente. Então, muito obrigado e até a próxima.